Eu até queria hoje explorar um tema com vocês, assim, porque fiz uma autocrítica também, fiz uma reflexão. Acho que de vez em quando a gente fica muito politicamente correto também do nosso lado. A gente não quer briga nenhuma. E o clássico precisa de atenção, gente. É elemento do clássico, né? Rivalidade, né? Não precisa ir às vias de fato, não precisa bater em ninguém. Mas... Aí que tá o problema, né? O que é tensão e o que é ir às vias de fato, o que é bater, né? Queria discutir com vocês um pouquinho hoje. Onde é que está esse limite e quem é que perdeu esse limite? Se a gente ajudou nisso, se foi a imprensa que de repente começou a traçar uns limites meio rígidos demais, ou se os jogadores começaram a ficar muito sensíveis, se o excesso de publicidade hoje causado pelas redes sociais, pela ida direta do atleta às redes sociais, pode ter tido um papel nisso. Acho que é um tema interessante. Mas nesse fim de semana nós tivemos uma entrevista também muito contundente e que vai um pouquinho além dessa confusão das 4 linhas. Eu queria provocar o primeiro debate do Redação de hoje em cima do que disse o Adilson Batista. Vamos abrir aspas? Mas não adianta nós, isso não é pretexto, nós ficarmos reclamando, nós treinadores e os atletas, para a gente apresentar um jogo de bom nível. Então, dava para ter colocado 5 horas, você ameniza, dá para tirar as 20 datas de estadual, que não vale nada, não leva lugar nenhum, não joga contra ninguém, fica só por causa da federação, recebe 100 mil reais, aí fica esses campeonatos estaduais, aí fica esses futebol que vocês estão vendo. Lento, preguiçoso. Agora, não adianta eu ficar falando aqui, outros treinadores já falaram. Tem 44 finais de semana, ou seja, tem 88 datas, quarta e domingo, para fazer decentemente um campeonato brasileiro. Mas não querem. É político, é o reflexo do que nós estamos vendo aí. Só tem ladrão nesse país. Ó. E eu já defendo isso há anos. Campeonato estadual é um atraso do futebol brasileiro. Em lugar nenhum no mundo tem campeonato estadual. Só na várzea aqui do Brasil. Só nessa várzea aqui. Aí vai ver isso aí, ó. Eu tenho que defender os atletas. Fica lento, fica preguiçoso. Por que não coloca 5 horas o jogo? Aí daqui a pouco é meio-dia o jogo, né? 11 horas. Então, essas coisas que não estou aqui justificando, gente. Eu só estou alertando. A gente quer o bem do futebol. A gente quer um jogo com intensidade. Eu assisto o campeonato inglês. Você acha que eu assisto a Série B? Não perco meu tempo. Eu assisto campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol. Essas coisas precisam olhar. Né? Às vezes quem joga na segunda, joga na quinta, eleva uma desvantagem. Ou joga quinta-feira de noite, joga no sábado às 4. É prejudicado. Tem que... Acho que precisava ter um pouquinho de bom senso aí. Aí, foi muito legal ver um técnico sendo direto, né? Porque muitas vezes as críticas elas ficam meio difusas. Até tem um momento que ele diz ali, não adianta a gente falar que não. Adilson, falar sempre adianta, cara. É que não adianta só falar. Sim. Daí tem que partir para a ação. E essa ação pode ser, por exemplo, uma união dos técnicos em torno disso. E eles são os maiores prejudicados. Eles e os jogadores. O jogador é que entra cansado em campo. O treinador é que não tem time para escalar direito, né? Porque o cara joga no domingo, viaja na segunda, entra na banheira de gelo na terça, na quarta tem pré-eleição e jogo, né? Eles são os prejudicados, então tem que se mobilizar. E falou sem medo, foi direto, tocou o dedo na ferida. Ó, estadual não serve para nada. Claro que essa não precisa ser a visão única. Tem gente que vai dizer, não, estadual serve sim, tem a questão dos times. Mas parece que a gente meio que foge desse debate, cada um fica no seu cantinho. E no ano que vem o calendário vai ter uma bagunça do mesmo jeito. Pois é. Falamos disso aqui semana passada. Muito corajoso o Adilson Batista, sobretudo porque ele ficou 3 anos desempregado, então ele poderia agora estar com medo de tocar em alguns assuntos para ferir suscetibilidades. E não, ele está ser politicamente correto. Ele está botando o dedo em algumas feridas importantes de serem curadas, de serem cutucadas. Mais do que pertinente tocar no assunto nesse momento em que o calendário foi divulgado, o calendário já da semana do ano seguinte foi divulgado. O Martim Fernandes trouxe a matéria no Globoesporte.com, nós mostramos aqui no Redação. Não mudou nada o calendário do futebol brasileiro para o ano que vem, vai parar durante a Copa do Mundo, vai ter a mesma... Copa América. Para a Copa América, vão acontecer os mesmos problemas, vai ser um calendário FIFA, questão de data FIFA. Apertadíssimo de novo. Eu acho que tudo pode ser discutido, é tudo questionável. Eu acho que essa questão do estadual, me parece que é consenso, embora eu só discorde que o estadual no Brasil ele tem uma importância. Não é fácil você jogar o estadual assim fora, né?
Porque existe um contexto histórico do campeonato estadual. Na Europa não tem, mas é outra história, é outra cultura. Aqui existe um motivo de existir o campeonato estadual. O que talvez não exista mais é um motivo dele continuar sendo gigante, ocupado por 20 datas e tudo mais. Mas o que é importante é 20 datas, Seretos, que depois condensam os campeonatos mais importantes do país, tudo um em cima do outro. Aí tem que jogar dentro da data FIFA. Aí você joga Domingo Brasileiro, quarta Copa do Brasil, Domingo Brasileiro, quarta Libertadores. Pois é. E não vem com a desculpa de que a questão é a quantidade de clubes dentro de um campeonato estadual, porque não é. A Copa do Mundo, só como exemplo, ela tem 32 seleções e é jogada em um mês. Então, assim, porque você tem a quantidade de clubes e tem que ter o número de datas. Não é o caso. Não é o caso, porque a Copa do Mundo ela tem 32 seleções, é jogada em um mês, não digo para jogar um estadual em um mês, mas também não dá para jogar o estadual como se joga aqui no Brasil, com tanto tempo. Agora é o seguinte, nessa discussão, a gente sempre ouve o seguinte, o presidente de um clube, de uma forma pontual, e é óbvio, quando o presidente se manifesta, é porque o clube dele está sendo prejudicado, a gente viu isso recentemente, né, o presidente do Flamengo reclamar a beça pela questão do Paquetá não poder jogar, da CBF não ter liberado, enfim. A gente vê os técnicos de futebol se manifestarem, como o Adilson se manifestou, a gente vê jogadores. Eu nunca vi um presidente de federação se manifestar. Por quê? Porque os campeonatos estaduais interessam a eles. A partir do momento que os estaduais não existirem, os atuais presidentes de federação vão viver de quê? Vão fazer o quê da vida deles? Então, eles não se manifestam. E mais, eles se defendem. Porque, na verdade, é o seguinte, quem vota na CBF, isso é uma questão, para mim, de fácil entendimento. Você tem uma eleição na CBF que é feita pelas federações. Quem elege o presidente da CBF são as federações. E então, assim, é aquela coisa do eu te ajudo e você me ajuda? Porque se a federação elege o presidente, você acha que a CBF vai bater um martelo e vai dizer assim, acabar os estaduais? Ou então vamos diminuir os estaduais? Não, porque na próxima eleição está arriscado o presidente não ser reeleito. Só tem um pontinho ali da fala do Adilson que é mais complexo do que... É claro que às vezes você está falando assim também, principalmente na indignação, você solta umas frases assim que você não contextualiza tão bem. Ele disse assim, para ganhar 100 mil reais, joga o campeonato estadual. O problema é que não são só 100 mil reais. Tem campeonatos como o Paulista, por exemplo, que remuneram bem os clubes. Inclusive, ou sobretudo, os clubes do interior do estado de São Paulo, que se não recebessem o dinheiro da Federação Paulista, talvez nem existissem mais. Mas o grande também é bem remunerado e ele quer jogar o estadual por causa disso. Porque o time pequeno, ele não vai complicar o resto do calendário por causa do Paulista. O calendário que complica é o do grande, mas aí o grande pensa, mas a premiação do Paulista é boa. Sim. Então eu vou pegar essa grana aqui, porque grana é o meu problema principal, e aí lá na frente, aí eu empurro o problema lá para frente. Aí lá para frente vai acontecer o quê? Vai encavalar um campeonato no outro, eu vou botar time reserva no Campeonato Brasileiro e a vida vai seguir como tá. Eu acho que não é para acabar com o estadual, mas você pode fazer um estadual mais racional, não pode fazer um estadual com 4 meses. O estadual não pode começar em janeiro, como ele começa, e terminar quase que em abril. Mas é que assim, talvez a solução não seja tão simples para um problema que é mais complexo, né? Talvez não seja só o estadual o problema. E lembrando que assim, tem interesse de todos os lados. Inclusive na televisão, é bom que se diga, né? Claro que sim. Em transmitir o campeonato estadual. Claro que sim. Porque a televisão quer datas. Fora dessa discussão. A televisão quer datas. Ela quer evento. Claro. A televisão quer evento. Se para a televisão tiver jogo toda quarta e todo domingo, isso é bom. Agora, muitas vezes as pessoas tratam a televisão como o grande vilão. Mas, gente, se os clubes estiverem unidos e sentarem-se à mesa para discutir com a televisão vira minoria. Exato. Não tem jeito também, isso é uma negociação. A gente fica invejando muito o que aconteceu com os clubes ingleses, e aí, assim, a gente pensa que as grandes corporações... nós somos telhados de vidro, nós estamos aqui dentro do Grupo Globo, que muitas vezes é atacado por causa disso. Eu só acho curioso que, às vezes, as pessoas fazem uma comparação assim, a empresa do Rupert Murdoch, na Inglaterra, parece que é uma benemérita do futebol mundial. E não é, ela entrou no negócio para ganhar dinheiro. Só que os clubes tiveram outro tipo de postura, negociaram melhor. Isso é uma negociação, isso tem dois lados. Né? Tem um momento em que o clube pode virar para a televisão e dizer, olha, não vai ter jogo quarta e domingo. A gente vai ter que ajeitar isso aí, ganhar um pouco menos. Mas nessa negociação também com a televisão, o clube está sempre de pires na mão. Sim. Quer dizer, esse é um problema que os clubes brasileiros precisam começar Quem negocia de pires na mão, quem negocia devendo, gente,
está sempre pior na negociação. E vai o que é mais sempre grave, levar a pior. Chega hoje para negociar, chega hoje para pedir e já está pedindo cota... Daqui a 3 anos, cota de 3 anos adiantada. Tem clube, por exemplo, que já pegou cota do ano de 2019. E aí, nessa hora, você vai argumentar como? Você vai questionar como? Se você já está todo endividado, se você está refém dessa situação. E em última análise, Marcelo, talvez para fechar essa discussão nesse primeiro bloco, a gente está discutindo aqui o produto final do futebol brasileiro, que é a qualidade do que se vê em campo. Porque quando você discute se tem time reserva, se não tem time reserva, se tem intensidade no jogo, se tem qualidade no jogo, se o gramado é bom, se o gramado é ruim, se tem público ou não tem público, a média de público do Campeonato Brasileiro, quando você discute tudo isso, se a seleção brasileira tira jogadores dos principais clubes para fazer amistosos, todos os assuntos estão relacionados a isso que disse o Adilson Batista. Agora, que o Adilson Batista não seja uma voz isolada nessa história toda. Porque, repito, ele é um técnico que está muito bem à vontade para falar, ficou 3 anos desempregado, poderia ficar quietinho, botou todos os dedos nas feridas, mas que outros técnicos de tamanha relevância também apontam os dedos nas feridas. Não, mas se ficar só na indignação, ela some no vento daqui a pouco. Sim, mas daqui a pouco é só a gente buscar isso. Se fizer uma pesquisa, ou foi agora o Adilson Batista, há um mês atrás foi há um mês foi um outro técnico, daqui a um mês será um outro treinador, é só a gente buscar isso. A cada momento eles fazem isso. Só que fica num discurso, isso não vai mais à frente, isso não é levado mais à frente. Por que não é levado mais à frente? Porque não é o treinador que tem que levar isso à frente. Na hora de discutir um campeonato, um calendário, a discussão é com quem? Com a CBF, com os presidentes de federações e os presidentes de clubes. E eles não demonstram esse interesse.